E abramos a palavra do Senhor no livro da lei, Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17. E leiamos do versículo 14 até o versículo 20. Deuteronômio, capítulo 17, os versículos 14 até o versículo número 20. Aqui o Senhor, ele, por meio de Moisés, entrega o seu mandamento acerca de como e quem o povo deveria escolher como seu rei. Diz assim a palavra do Senhor: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reinado, ele e seus filhos, no meio de Israel. Vamos agora para o texto da nossa pregação, segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 17. Livros históricos, capítulo de número 17. Leamos versículos 1 a 9, segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, e se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os fortes ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael,
Semiramot, Jonatas, Adonias, Tobias e Tob-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Esse é o texto da nossa pregação, versículos de 1 a 9 desta passagem. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, as histórias das Escrituras não são simples histórias. O apóstolo Paulo, ele se refere às histórias do Antigo Testamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, como sendo exemplos para nós, igreja do Novo Testamento. Assim, o Espírito Santo, ele nos deu histórias na Escritura, e estas histórias que estão dentro das Escrituras nos falam sobre o Deus Salvador e sua vontade para a nossa vida no presente. Nós devemos ter em mente esta ideia. Deus nos deu histórias para nos ensinar a salvação, nos instruir, nos guiar no caminho da obediência. Se não, meus amados irmãos e irmãs, nós cairemos naquele erro de olharmos para as narrativas da Escritura como simples histórias do povo de Israel no Antigo Testamento, que servem somente para nos transmitirem conceitos apenas morais e simples exemplos, sem ligação alguma com a história da redenção, simples exemplos para que nós possamos imitar, somente imitar. E imagine você que o texto que nós acabamos de ler no livro das Crônicas foi lido pela igreja primeiramente, quando a igreja do Senhor, Israel, no Antigo Testamento, estava voltando do exílio da Babilônia. Vocês lembram que Deus, ele estabeleceu Israel na terra da Palestina, e Deus, ele, de fato, por causa do desvio de Israel, dividiu Israel em dois reinos, Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte, 10 tribos chamadas de Israel, e Reino Sul, com 2 tribos, Benjamim e Judá, que foi chamado como Reino Sul ou Reino de Judá. E nós sabemos que Deus, por causa da idolatria do seu povo, mandou 2 exílios. O primeiro exílio assírio, levando o Reino Norte, e depois de mais ou menos 150 anos, Deus enviou os babilônicos. E os babilônicos pegaram o Reino Sul e levaram para a Babilônia. Quando o livro das Crônicas foi escrito para ser pregado a este povo que estava voltando, depois de passar mais ou menos 70 anos no cativeiro de Babilônia. Deus está trazendo e está, por meio da pregação, está instruindo o seu povo acerca da redenção. Um povo que tinha o desafio de se restabelecer como uma nação numa terra habitada por povos estranhos à aliança e inimigas da fé. Então, o Senhor Deus, Ele quer lembrar seu povo que Ele está comandando. Ele quer mostrar à igreja que a felicidade da igreja, a riqueza da igreja, a glória da igreja virá por meio da fidelidade à aliança. A aliança escrita no livro da lei, a aliança executada por um ungido da casa de Davi, a aliança que preparará um povo para Deus. Assim, dita estas coisas, meus amados irmãos e irmãs, eu vos anuncio o Evangelho do Senhor no seguinte tema: reina sobre nós um rei fiel. Esse é o tema de nossa pregação nesta noite: reina sobre nós um rei fiel. E nós veremos 3 pontos nesta pregação: fiel protetor, fiel no caminho do Senhor, fiel ensinador.
Esses são os 3 pontos de nossa pregação nesta noite. Reina sobre nós um rei fiel protetor. Por favor, deixem abertas suas Bíblias no segundo livro das Crônicas, no capítulo 17. Nós vemos no capítulo 17, versículo 1, o rei Josafá sendo conduzido ao trono de Judá. O texto nos diz: em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Logo que Asa morre, Josafá ele é conduzido logo ao trono para tomar o lugar de seu pai. E Josafá, pelo registro da Bíblia, ele foi um rei que buscou logo proteger o povo de Deus. Notem que no versículo de número 1, o texto já diz que ele se fortificou contra Israel. E no versículo de número 2, o texto nos diz que ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá. E ele estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Ele foi um rei estrategista para proteger o seu povo, fez tropas, fez postos militares nas cidades de Judá e nas terras conquistadas de Efraim, nas cidades conquistadas de Efraim. E ele prepara assim uma estrutura de defesa poderosa e forte para proteger a igreja na parte sul. Josafá é o protetor, o rei protetor do povo de Deus. Agora percebam que o texto nos diz: ele se protege contra Israel. Versículo 1, ele se protege contra Israel. Lembre-se da introdução que quando o texto aqui ele está falando de Israel, ele está falando do reino norte de Israel. E esse reino norte há muito tempo está desviado e cada vez mais estava abandonando a fé no único e verdadeiro Deus, Yahvé. Estava quebrando a aliança. Em Israel, no reino norte, o culto de Baal estava em alta. Acabe, que era rei nesse tempo, e a sua malvada esposa, a rainha Jezabel, estabeleceram o culto a Baal. Eles estabeleceram o ministério dos falsos profetas dentro da igreja no reino norte. E além disso, meus amados irmãos, quando nós lemos os livros de Reis e Crônicas, nós vemos o ódio que havia da parte do reino norte contra o reino sul, Judá. Jeroboão, ele fez guerra contra Abias, avô de Josafá. Baasa fez guerra contra Asa, pai de Josafá. Então Josafá, como um verdadeiro rei que tem como dever ser pastor da igreja, ser o defensor da igreja, o que é que Josafá faz? Josafá ele não perde tempo, ele não é ingênuo, ele sabe quem é Acabe, ele sabe quem é a malvada Jezabel, o quanto eles poderiam fisicamente e espiritualmente danificar o rebanho que Deus colocou debaixo dos seus cuidados. Então Josafá, antes de qualquer ataque por parte do rei do norte, se fortaleceu para, como um bom rei, proteger Judá. Por isso que o texto nos diz: ele se protegeu, versículo 1, em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Agora você pode imaginar isso? O texto fala do povo do Senhor, porque mesmo o reino norte, com todo o desvio do reino norte, ainda era a igreja de Deus. Mesmo com todo o culto abominável, ainda era povo de Deus. Imagine o povo de Deus se fortalecendo contra si mesmo.
O povo de Deus se protegendo contra o povo de Deus. Assim, meus amados irmãos, o Espírito Santo ele mostra que a igreja, enquanto aqui nesta terra militante, ela pode sofrer divisões feias e ter até mesmo dentro dela uma parte fiel e outra infiel, combatendo e se protegendo mutuamente. Isso é fato, está na Escritura. Lembre-se, por exemplo, da igreja em Corinto, quantas divisões haviam na igreja de Corinto. Lembre-se aqui do texto que nós estamos vendo em 2 Crônicas. As Crônicas. Para certos cristãos de nossos dias, parece que esse texto deveria ser estranho para certos crentes de nossos dias. Por quê? Porque existe aquela ideia predominante entre cristãos que nós não devemos falar entre que há uma igreja fiel e uma igreja infiel. Hoje em dia é tão politicamente correto como no mundo. Ninguém hoje no mundo fala a verdade. Ninguém hoje no mundo fala de modo direto, esclarecendo tudo. Existe uma tal linguagem politicamente correta que está desgraçando a sociedade e se penetrou na igreja. Tanto que hoje na igreja você falar de igreja fiel e igreja infiel se torna pecado, algo agressivo, algo sem amor, algo sectário e seita. Quem já viu se fortificar contra Deus, irmão? Deus não é o mesmo. Quem já viu criarmos barreiras? Nós não devemos tirar as barreiras. Mas notem, meus amados irmãos, o que Josafá faz? Josafá ele se fortifica contra Israel. Nós devemos entender que a igreja sofrerá e a igreja, no final das contas, se desviará quando a igreja dá lugar ao falso ecumenismo. Quando a igreja ela começa a esquecer que ela deve se manter pura, santa na doutrina da palavra de Deus. Quando a igreja ela passa a se juntar com quem pode trazer falso ensino, falsa adoração para dentro dela, a igreja se desviará. A igreja de fato sofrerá. Por isso, as igrejas de Cristo não devem relaxar quando em sua vizinhança há algo que pode ameaçar a sua integridade na fé bíblica. O Senhor, na história do seu povo, deixa claro: se nós queremos nos manter fiéis a Deus, então nós devemos nos fortalecer contra qualquer coisa que possa nos desviar. Isso nós vemos na atitude de Josafá. Ele se fortaleceu contra Israel. Assim, Josafá ele se mostra como um fiel protetor do povo de Deus, um rei que defendeu seu povo, protegeu seu povo. Ele era fiel no caminho do Senhor também, Josafá. Versículo de número 3 a 5 nos diz isso. O texto nos fala, por favor, veja em sua Bíblia. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. O texto nos diz que o Senhor ele foi com Josafá. Agora, por que Deus foi com Josafá? Porque Josafá, a Bíblia nos fala, andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins. Isso significa que Josafá ele foi um rei fiel ao Deus da aliança,
seu pai nos primeiros anos do reinado de Davi. Por isso que a Bíblia fala que ele andou conforme seu pai Davi. Josafá, ele não serviu aos falsos deuses e ele baniu de Judá o falso culto. O texto nos mostra isso de modo muito claro. Veja o versículo de número 6, na parte final: e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Baniu o culto falso. Ele não foi idólatra. Ele foi fiel ao Deus da aliança. E por isso o texto nos diz que o Senhor estava com Josafá. Na aliança ao Senhor, ele está com aqueles que com ele estão. Isso é o que a aliança nos ensina. Deus, ele disse a Asa, pai de Josafá, segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2, o texto nos diz, segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2. O texto, o versículo 1 diz: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, versículo 2: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, pelo Espírito de Deus, Oded disse a Asa: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. É clara essa mensagem do Senhor. Nós sabemos bem e cremos que Deus, ele tem uma aliança com o seu povo. Essa aliança tem promessas lindas e maravilhosas e graciosas, mas a mesma aliança tem obrigações, tem deveres, tem mandamentos que devem ser seguidos por nós que somos o seu povo. E por isso o Senhor, ele deixa muito claro para todos aqueles que pertencem à aliança. Deus, ele diz: eu me deixarei achar por aqueles que me buscam. Dentro da aliança o Senhor diz isto. Então significa, se eu ou você desejarmos andar em nossos próprios caminhos, se eu e você e a igreja começar a procurar os seus caminhos de pecado, podem estar certos, eu, você e toda a igreja, Deus, ele nos deixará sozinhos no caminho que nós queremos seguir. Não conte com a companhia de Deus em caminhos tortuosos. Não conte com a companhia de Deus no caminho do pecado e da desobediência. Deus não estará contigo. Não estará. Ele que diz. Seja um rei, seja a igreja, seja oficiais da igreja, seja famílias, seja indivíduos. Deus se faz achar somente por aqueles que buscam a Ele. Diz o Senhor. Então, como o texto ele nos mostra a graça de Deus em Josafá, quando diz que ele andou no caminho do Senhor, não seguiu os Baalim, com certeza nós podemos ter a bênção de Deus sobre ele e sobre seu reino, seu reinado. Veja o versículo número 5. O texto diz: o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Você sabe disso, eu vou repetir de novo. Deus, ele abençoa fidelidade. Deus abençoa fidelidade. O Senhor, ele abençoou Josafá, confirmando o reino dele, de Josafá, nas mãos de Josafá.
graça do Senhor sobre Josafá foi manifestada de forma que Josafá caiu na graça do povo. O texto nos diz que todo Judá trouxe tributos, presentes para Josafá. Estes presentes, eles são sinais de devoção, são sinais de gratidão, é sinal de amor por seu rei. E o texto nos mostra que Josafá, ele recebeu em abundância riquezas e honra, glória, e isso dentro do contexto da aliança também era sinal da bênção de Deus. Riquezas e glória. Tudo o que um governador e qualquer pessoa deseja, riqueza e glória, pelo menos naturalmente, humanamente falando. Agora, estes presentes são sinais da bênção que vem por meio da fidelidade. Nós devemos botar isso na cabeça. O caminho da obediência pode ser duro, o caminho da obediência pode parecer sem lucro neste mundo, mas a Bíblia ela nos mostra de Gênesis a Apocalipse que Deus ele abençoa o caminho da obediência e sempre abençoará. Deus ele trará bênção, Deus ele trará honra, Deus ele trará glória para aqueles que andam no caminho da fidelidade ao Senhor. Bote, coloque, fixe isso em sua cabeça, especialmente os jovens. Lembre-se de Satanás. Satanás ele chegou para Adão e Eva e apresentou glória e honra a Adão e Eva, dizendo a eles: pequem contra Deus, vocês terão a glória de serem iguais a Deus. O mundo diz isso para todos, mas especialmente para os jovens. Glória, honra, força, poder por meio de desobediência. Mas a verdade de Deus diz que bênção, a honra e a glória vem pela fidelidade. Fidelidade. Essa bênção, essa honra, essa glória podem até se tardar. Vocês podem até achar que não são abençoados quando são perseguidos por causa da fidelidade. Vocês podem ser até tentados dizer: rapaz, ele é tão fiel a Deus, mas ele só vê os ímpios crescendo. Nós podemos até pensar que vamos viver a vida sempre em fidelidade e aparentemente que vantagem tem? Mas um dia, se não nesta terra, na glória, você verá a vantagem da fidelidade. Por causa da aliança, por causa da promessa. A igreja não deve se preocupar em tentar conseguir bênçãos, em tentar conseguir honra, em tentar conseguir glória, trazendo para dentro de si, para dentro do seu culto, invenções mundanas, imaginações dos homens. A igreja, em busca de uma bênção do mundo, de uma honra e glória do mundo, não deve diluir a pregação em humanismo, diminuir a glória de Cristo na pregação para tentar dar uma melhorada, uma estimulada no ego de pecadores. A igreja não deve fazer isto. O Senhor ele quer ensinar isso para a igreja que voltava da Babilônia. O Senhor quer ensinar isso para nós, por isso que Ele nos deu história. Para que nós desejemos, sim, estabelecer a igreja, ver a igreja crescer, ver a igreja glorificando o nome de Cristo, mas por meio de um caminho de fidelidade e obediência à palavra de Deus, confiando que sempre Deus, por meio da
fidelidade. Ele abençoa-nos, Ele nos dá glória. Glória. Veja o caso de Josafá, esse rei humilde, que trilhou o caminho da obediência ao Senhor em sua vida particular, em meio a um momento tão difícil como nós vimos no contexto. Em meio que parecia que para os governantes serem gloriosos era desobedecer a Deus, a regra, Josafá, como um rei fiel no caminho do Senhor, foi fiel e Deus o abençoou e estabeleceu a igreja. Último ponto, meus amados irmãos, o texto nos mostra que reina sobre nós um rei fiel e é um ensinador. A característica mais marcante de Josafá era o ensino. Essa é a maior característica dele. O texto diz que o rei, ele tinha o coração ousado em seguir o Senhor. Veja o versículo de número 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. E no terceiro ano de seu reinado enviou ele, Josafá, os seus principais, diz a lista dos seus príncipes, versículo 8, e com eles os levitas, aqueles encarregados pela ministração no culto ao Senhor, e segue a lista dos levitas. E o versículo nos diz que entre os levitas estavam os sacerdotes, no final do versículo 8, Elisama e Jeorão, e no versículo 9 diz: e ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Primeira coisa que nós vemos aqui nesta passagem, como eu já li, o coração de Josafá era ousado em seguir os caminhos do Senhor. Versículo 6. A ousadia de Josafá é testemunhada, pois ele não temeu enfrentar a idolatria de dentro da igreja. O texto nos diz que Josafá, ele retirou os falsos ídolos do meio de Judá. Nós devemos ver que precisa-se de coragem, muita coragem vinda de Deus, para nós enfrentarmos nossas idolatrias. Precisa de muita coragem vinda de Deus para nós enfrentarmos a idolatria dos outros. E especialmente quando nós estamos em uma posição de governo como estava Josafá. Ele teve, pela graça de Deus, a ousadia de entrar dentro da igreja e retirar os baalins, a falsa religião, retirar tudo aquilo que de fato estava ameaçando e transgredindo a lei do Senhor, a aliança de Deus. Ele foi ousado em seu coração. E o coração de Josafá era ousado também, manifesta-se, pois ele começou uma grande reforma por meio do ensino da lei. Ele criou uma grande comissão e enviou essa comissão para todas as cidades de Judá. Nós vemos isso nos versículos 7 a 6. Isso nós vemos, hoje no Brasil fala muito de ensino, né? Ensino é o segredo para a nação evoluir. Educação, não é verdade? Tem uma certa verdade, não vou nem entrar nesse ponto, mas tem uma certa verdade. Mas especialmente na Bíblia é verdade. A Bíblia nos fala que não havendo profecia, o povo que se corrompe. A Bíblia nos mostra que Deus, ele desde o início, ele falava, ele nos instruía pela palavra. Então, o ataque de Satanás é sempre contra o ensino
tirar o ensino, se não tirar totalmente e misturá-lo. Josafá fez, como um homem ousado pelo Espírito de Deus, ele fez o ensino ser o fundamento para restabelecer o povo para o Senhor. Isso é muito importante para que os crentes que estão voltando de Babilônia ouçam. Imagine o povo, Deus mandou, passou 70 anos lá em Babilônia, e a volta não foi assim, 70 anos, tocou o apito, todo mundo veio. Não. 70 anos vieram várias levas. O povo chegando, a terra misturada, cheia de gente, estranha, tendo que reconstruir Jerusalém. Leia os livros de Esdras e Neemias, leia Zacarias, leia Ageu, você vai ver mais ou menos o contexto do que estava acontecendo. E era muito fácil a igreja abandonar a lei e começar a viver a sua vida, e cada um conforme a sua cabeça. Então era importante para os crentes que estavam voltando do exílio, com todos os carrapichos, como ovelhas que se metem no meio de lugares cheios de carrapichos, de espinho, vim cheio dos costumes de Babilônia para dentro da igreja, de novo para a terra de Israel. Então era importante que eles estivessem ouvindo essa pregação do livro das Crônicas do Rei, para que quando eles chegassem à sua antiga terra, eles estivessem de fato buscando a palavra de Deus para se fortalecerem em suas cidades e contra os inimigos. A primeira fortaleza não seriam os muros somente de Jerusalém, mas seria a instrução da lei em seus corações, o amor ao Senhor, a fidelidade à palavra de Deus. Por isso que não foi somente Neemias, mas também foi Esdras enviado. E aqui Josafá fez. Josafá, ele não só fez fortalezas materiais, mas ele fez trabalho para fortificar espiritualmente o seu povo por meio do ensino da aliança, através do ensino do livro da lei. O texto nos diz, versículo 9: ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Você lembra das quartas-feiras, dos estudos de quarta-feira, nós aprendemos que quando esse nome lei do Senhor, livro da lei do Senhor, não se refere aos 10 mandamentos somente, mas os 5 primeiros livros da Bíblia, ou até mais escritos que tenham sido escritos nessa época. Lei, palavra do pacto, palavra da aliança do Senhor. O Josafá, como um rei, ensinador, ele tem o objetivo de organizar o povo para ser fiel ao Senhor em todos os aspectos da vida desse povo. Ele tinha um desejo de atingir o povo com o ensino fiel da Escritura. Ele tinha um desejo de fundamentar a igreja no livro da lei do Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa é uma mensagem não só para a igreja que volta do exílio em Babilônia, mas a mensagem para a igreja de todas as épocas. Por isso, nós como crentes, especialmente aqueles que já são ordenados aos ofícios na igreja, e os cabeças das casas, os homens especialmente, nas casas que têm homens, mas também pela situação real, existem casas que as irmãs são solitárias, solteiras, não têm maridos, mas nós devemos ter em nossa cabeça a necessidade de que cada um no seu ofício de liderança, seja na igreja ou seja em sua casa, devemos estar empenhados de aprendermos e ensinarmos a palavra de Deus para aqueles que Deus coloca debaixo da nossa autoridade. Às vezes, e a realidade é essa, somos tentados a pensar somente em termos de organizações físicas de nossa casa, da igreja. Nós pensamos, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso de alguma reforma na minha casa, eu preciso de um prédio melhor na igreja, nós precisamos da igreja
coisas são ótimas, servem para fortificar sim a igreja e nossas famílias. Mas essas coisas somente são auxílios. Essas coisas não eram essencial para a nossa vida, para termos um povo forte, famílias fortes no Senhor. Antes de todas essas coisas, nossa primeira preocupação deve estar sendo o ensino da palavra de Deus e viver esse ensino em nossas vidas. Nós devemos ao mesmo tempo nos esforçar e até nos esforçar muito mais pelo valor que é e a necessidade que temos do ensino da palavra, para durante toda a semana, mesmo todo dia da semana, mesmo chegando cansado do nosso trabalho, nós estamos procurando ensinar a palavra de Deus, a lei de Deus, àqueles a quem Deus colocou debaixo dos nossos cuidados, especialmente na igreja. Somente um povo bem educado na palavra, um povo ensinado com a palavra, pode servir fielmente ao Senhor da palavra. Somente. E agora? Será que esse tem sido o alvo nosso como igreja? Ser um povo da palavra, ser um povo, uma igreja que está querendo a palavra. Será que tem sido o nosso alvo em nossas casas, que as nossas casas sejam casas da palavra? Vejam o que Deus nos mostra nessa história sobre o ministério do rei Josafá, o rei ensinador. O povo, depois do exílio, deveria buscar para eles um descendente de Davi que fosse um ensinador. Porque lembre-se, quando esse livro estava sendo pregado, Josafá não estava vivo mais, só a história verdadeira de Josafá estava viva, escrita na lei. Então o povo de Israel deveria se lembrar lá de Deuteronômio capítulo 17, versículo 14, e lembrar desse exemplo que tinham em Josafá e dizer: é esse tipo de rei que eu quero, um rei que nos proteja, um rei que seja fiel à palavra, um rei que seja um ensinador. Mas quando nós lemos a história pós-exílio, cadê o rei de Israel? Um rei que tivesse essas características. Um rei protetor, um rei fiel, um rei ensinador. Cadê esse rei? Esse rei não apareceu. O que aconteceu do exílio até 400 anos depois do exílio foram revoluções, foram sacerdotes e anciãos ensinando ao povo, mas ninguém, depois da destruição de Jerusalém, do retorno da Babilônia, subiu ao trono legitimamente em Israel. Não havia rei em Israel, não havia. O povo estava necessitando e clamando por um rei. Cadê o nosso rei? Mas Deus deixou muito claro que Josafá não foi o último rei protetor, fiel e ensinador. Havia um descendente de Davi guardado. Havia até um descendente do próprio Josafá. Porque quando nós lemos lá em Mateus capítulo 1, vamos lá para Mateus capítulo 1. O texto, ele nos diz no versículo 8, Mateus capítulo 1, versículo 8. Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão a Uzias. Agora de quem é essa genealogia? Veja o versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Havia um rei, havia um descendente de Davi, havia um que saiu até de Josafá. Esse era Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo, assim, por meio do ofício de Josafá, estava sendo pregado à igreja da época de Josafá e à igreja que estava voltando do exílio. O Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro descendente de Davi,
segundo a carne, o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro rei, que como pastor protege o seu rebanho, a sua igreja, os discípulos dele, como ele mostrou em seu ministério terreno, quando ele disse: Pai, na sua oração sacerdotal lá em João capítulo 17, Senhor, eu não perdi nenhum daquele que tu me deste. Aquele que ainda hoje protege a sua igreja, garantindo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus Cristo, que foi fiel ao Senhor em tudo. Ele cumpriu a lei em seu coração, em suas obras, em sua vida, naquilo que ele falou. O Senhor Jesus Cristo, que é de fato o Rei ensinador. Rei ensinador. Você consegue ler o Evangelho dele num só minuto que Jesus não estava ensinando? Foram 3 anos intensos. 3 anos. Sua vida terrena, durante 3 anos, Jesus ensinou a palavra de Deus ao seu povo, a Israel como um todo, aos seus discípulos. Até na cruz ele estava ensinando ao seu povo. Na cruz maldita, onde ele foi pendurado. Mas essa cruz, ela não foi o fim do Rei ensinador. O Rei ensinador Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Espírito. Esse Rei Jesus Cristo, ele depois de ressuscitado, continuou seu ministério de ensino. Atos capítulo 1 diz que ele passou 40 dias comendo e ensinando os seus discípulos acerca do reino de Deus. E antes de subir aos céus, no 3º ano de seu ministério, a semelhança de Josafá, no 3º ano do ministério dele, o Senhor Jesus Cristo, ele enviou uma grande comissão ao mundo. Ele não enviou essa grande comissão somente a Israel. Primeiramente foi a Israel, mas essa comissão deveria ir até os confins da terra. Fazer o quê? Mateus capítulo 28 diz: Jesus lhe apareceu lá dizendo aos seus discípulos: todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. E depois ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que é que diz lá? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Temos ou não temos um Rei protetor, fiel e ensinador vivo sobre nós? Temos. É Jesus. Jesus, pelo Espírito Santo e por sua palavra, ele nos tem protegido. Pelo Espírito Santo e por sua palavra, ele nos tem abençoado com a obediência que ele imputou sobre nós. Jesus Cristo, pelo Espírito e por sua palavra, ele tem nos ensinado. Jesus Cristo, por seu Espírito e por sua palavra, ele tem usado os sacramentos, a Santa Ceia e o batismo para reforçar a fé que ele colocou em nossos corações. Vejam, meus amados irmãos, que obra maravilhosa do nosso Rei fiel. Jesus está operando em nós, salvando-nos, consagrando-nos e protegendo-nos como um povo para Deus, a igreja, um povo zeloso e de boas obras. Concluindo, meus amados irmãos, concluo com uma pergunta. Você notou que o povo de Deus, ele tributou a Josafá, ele deu presentes a Josafá, e como nós vimos na pregação, esses presentes, esses tributos, mostravam honra, mostravam gratidão, mostravam fidelidade, mostravam amor por seu rei. Agora, diferentemente de Josafá, o Senhor Jesus, ele não precisa ser enriquecido por nós. Ele se fez pobre para nos fazer ricos, a Bíblia diz. E hoje ele está em glória, como Messias, Deus, homem, com todo o poder, tudo é dele. Ele não precisa de nada de nós.
Ele é a fonte de toda riqueza, seja espiritual ou rica, ou material, possamos receber do Pai. Mas a pergunta permanece: o que você tem tributado a Jesus Cristo? Eu pergunto a você: você tem oferecido a Jesus Cristo a sua vida? Lembre-se que hoje pela manhã nós ouvimos uma pregação que o nosso sacerdócio universal ele é exercido quando nós estamos vivendo uma vida de gratidão, oferecendo-se a Deus como sacrifício vivo e agradável a Ele. Então eu pergunto a você, depois de você ouvir a glória de Jesus como Rei, e a glória grande, mas infinitamente melhor de Josafá como Rei, diante de Cristo, e vendo o povo de Josafá tributando a Ele presentes que mostravam amor e gratidão, é bom você deve, eu e você devemos nos perguntar: qual a minha manifestação de alegria a esse meu Rei eterno e todo-poderoso? O que você tem oferecido? Qual é a coisa mais preciosa que você tem recebido? A coisa mais preciosa é a sua vida. A coisa preciosa é o seu coração. A coisa preciosa é o seu ser. Isso é a coisa mais preciosa que qualquer homem, mulher, jovem, criança pode dizer que tem. É a vida. Eu pergunto: você tem tributado a sua vida ao Senhor? Você tem demonstrado a Ele gratidão, fidelidade, amor por Jesus Cristo? A Bíblia nos apresenta que nós, na dispensação da graça, pelas grandiosas obras que conhecemos e temos da parte de Deus por meio de Cristo, nós temos muito mais motivos para honrarmos e amarmos o nosso Rei do que qualquer súdito de Josafá. Nós temos muito mais motivos para vivermos e querermos vivermos em amor e alegria com Cristo Jesus. Nós temos muito mais motivos para querermos desejar viver a aliança da graça de Deus. Nós temos muito mais motivos, meus irmãos, para vivermos como o povo de Deus. Temos muito mais, infinitamente mais. Por isso Deus me chama aqui, por essa pregação, a vermos a glória do Rei que está sobre nós, Cristo. Nos chama aqui para vivermos como um povo deste Rei, tributando ao Rei dos Reis todos os nossos pensamentos, todas as nossas obras, toda a nossa vida. Nos alegrar, especialmente quando nós pensamos no que se aproxima do próximo domingo. Você imagina que no próximo domingo você espiritualmente estará sentando com este Rei maravilhoso nesta mesa para ceiar com Ele e com todo o velho irmão. Você pode estar pensando que no próximo domingo pela manhã esse Rei vai estar com você aqui, falando com você pela pregação e ficando pelo Espírito Santo com você aqui, e à noite sentando nesta mesa com você espiritualmente pelo Espírito para lhe alimentar e celebrar com você a aliança. Quando nós pensamos nessa realidade do nosso Rei, não permitiremos que nada possa me impedir de estar com Ele, seja no culto, seja no dia a dia, seja na mesa. E nada mais, nada menos do que a nossa vida Ele exige de tributo a Ele. Por isso se alegre, adore o Rei Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei protetor, Ele é fiel, Ele é o ensinador. Somente Ele merece